Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. É uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus, agradeço a pastora Ana pelo convite, pela confiança de estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Confesso que dá um friozinho na barriga, por mais que a gente está acostumado, cada um está acostumado na sua casa. Amém? Mas Deus é poderoso e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração nesta noite. E quando ela me falou sobre a palavra do Senhor, sobre o tema, ela me deixou bem à vontade. E através desse tema, Deus me levou a várias mensagens a qual o Senhor nos pergunta. Pode sentar, irmãos, pode ficar à vontade, amém? Glória a Deus. E quando eu orava ao Senhor, o Senhor me fez uma pergunta. Desde o início, o Senhor está confirmando a sua palavra nesta noite, amém? E a pergunta foi a seguinte: por que nós devemos orar? E aí, quando o Senhor me levou a vários temas na palavra do Senhor, nos respondendo por que nós devemos orar. Por que nós devemos orar, igreja? Você já se perguntou por que nós devemos orar? Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar, como a irmã leu desde o princípio. E aí eu já falei, glória a Deus, porque o Senhor já confirmando tudo aquilo que Ele tinha falado no meu coração. Orai sem cessar. Orai sem cessar é quando, pastora? Orai sem cessar, irmão, é o tempo todo. É o tempo todo, é quando eu estou ali lavando a louça na cozinha, é quando eu estou ali passando roupa, é quando eu estou lá no meu trabalho, é quando eu estou cuidando da criança. Orar sem cessar, é o tempo todo. É orar em espírito, quando eu não posso abrir a minha boca e clamar, é orar em espírito. É quando eu me deito e eu estou cansada, mas aí eu oro deitada. É orar sem parar, o tempo todo. Andando na rua, falando com o Senhor, dirigindo o carro, falando com Deus. Quantas das vezes nós não estamos dirigindo e o Senhor está falando conosco? Onde nós estivermos, irmãos, aonde nós estivermos, nós temos que continuar em espírito, continuar falando com Deus. Não perca só um momento, não. Aproveite todo e qualquer momento na presença de Deus. Todo e qualquer momento na presença de Deus. Eu digo para você que é o Senhor te abençoando, é o Senhor trabalhando, é o Senhor falando, é o Senhor te capacitando, é o Senhor te ensinando. Então não perca nenhum momento na presença de Deus. Outro texto ao qual o Senhor falou comigo está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Se os irmãos quiserem anotar, porque o Senhor deu várias citações a respeito ao por que nós devemos orar. E no livro de Tiago, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Elias era um homem segundo eu e você. Ele não era nem maior e nem melhor. Ele era um homem que buscava a presença de
Deus, mas ele era um homem feito eu e você. E quando ele orava, Deus ouvia, e quando ele clamava, Deus ouvia. Quando Elias orou, pedindo que não chovesse sobre a terra, não foi sobre a palavra de Deus, como os outros profetas. Assim diz o Senhor, Deus disse não. Quando Elias orou pedindo que não chovesse, foi sobre a palavra dele. Sobre a palavra dele. Não foi sobre a palavra de Deus. E Deus ouviu e Deus respondeu. E só voltou a ter chuva 3 anos e meio depois, quando novamente ele ora e ele pede a Deus que chova. Então, quando nós oramos a Deus, nós temos que ter essa fé, crer que Deus está nos ouvindo também. Como a irmã iniciou o culto, nós não podemos só ficar esperando o pastor, a pastora orar. Não, nós somos profetas de Deus na terra. Você é profeta de Deus na terra. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não espere. Somente faça. Porque Deus, Ele é poderoso para ouvir e para responder a sua oração. Porque Ele é maravilhoso. Deus é um Deus que nos ama e está com os olhos atentos a nós o tempo todo. Os olhos de Deus são como chamas de fogo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Então não pense muitas das vezes, estou só, Deus não me ouve, eu tenho que pedir ao profeta. Não. O véu já foi rasgado. O Senhor Jesus já veio, já entregou a você a autoridade. Você já tem a autoridade de orar, de clamar, de falar com Deus. Aquele abismo que existia entre o homem e Deus, quando o Senhor veio, quando Ele se entregou ali em monte de cruz, aquilo cessou, aquilo foi fechado. E o Senhor te deu a capacitação para chegar aos pés dele. O Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve o teu clamor. O Senhor se alegra quando você se chega a Ele. Aleluia. Quando nós vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 16, Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés para ensinar, para que Moisés ensinasse a Arão como ele devia fazer para que ele não morresse. Como seria que Arão tinha que agir. Os 2 filhos de Arão haviam morrido anteriormente porque levaram fogo estranho do altar de Deus. Então Deus, através de Moisés, ensinaram como fazer. E Deus fala que ele tinha que se lavar, ele tinha que pôr as vestes santas, ele tinha que se santificar, ele tinha que oferecer o sacrifício. E nós sabemos, irmãos, que naquele tempo só entrava no Santo do Santo o sacerdote. E no Santo dos Santos só se entrava uma vez no ano. Está lá em Levítico capítulo 16, versículo 39. Uma vez no ano ele entrava para oferecer o sacrifício pelo povo. Mas também nós temos que entender que antes de ele entrar, ele oferecer o sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer o sacrifício para si mesmo. Para si mesmo. Porque se ele entrasse no santuário, de qualquer maneira, ele não saía dali vivo. Ele não saía dali vivo. Então Deus ensina como era para ser feito. O sacerdote, ele usava as suas vestes, nas suas saias tinham uns sininhos, quando ele entrava no Santo dos Santos. E conforme ele se movimentava sobre o altar, o Santo dos Santos, aquilo fazia um barulhinho. Então todos sabiam que aquilo que estava sendo oferecido a Deus, a oração que estava sendo oferecida, o sacrifício que estava sendo oferecido, estava sendo recebido. Ao passo que cessava, não tinha barulho algum, né? Acalmava, ninguém se ouvia mais nada.
Não se podia nem sequer entrar lá para tirar o corpo do sacerdote. O corpo dele era amarrado a uma corda e ali era puxado, porque quem entrava lá, se não fosse o sacerdote, era consumido. Então era uma coisa muito séria quando se fizesse a expiação, a oração. E o sacerdote ele tinha que estar muito santificado para fazer isso, porque se ele não entrasse de uma maneira santa, ele não saía dali vivo. E nós somos sacerdotes do Senhor na terra. Nós temos que aprender que as coisas do Senhor são santas. As coisas para Deus são santas. Hoje nós temos que entender que nós somos sacerdotes do Senhor na terra. Nós somos chamados. E nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que nos santificar para fazer as coisas de Deus, para fazer da melhor forma, para dar o melhor para Deus. Dar o melhor para Deus é o temor a Deus, igreja. Não é ter medo de Deus, mas é o temor por fazer o melhor para Deus, entregar o melhor para Deus. E isso é muito importante nós colocarmos e entendermos. O Senhor ensinou a Moisés, para que Moisés ensinasse a Arão, para que ele não viesse a morrer como os seus filhos. Então existem coisas que nós precisamos saber, entender. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos ensina. Ele não nos permite fazer nada de qualquer maneira. Quando Ele nos entrega algo a fazer, muitas das vezes nós tememos, muitas das vezes nós reputamos em fazer. Moisés, ele reputou muito, porque ele não queria, ele temia. Mas é o temor por fazer algo para Deus com excelência, fazer algo para Deus dando o seu melhor. A palavra do Senhor diz, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Não estejais inquietos. Inquietos, igreja. A inquietação, ela faz a pessoa ficar agitado, ela faz a pessoa ficar desassossegado, preocupado, ao ponto de perder a fé. Perder a fé. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, nós não podemos ficar desassossegados. Se eu orei, se eu creio neste Deus, eu oro, eu entrego nas mãos do Senhor e eu creio que Ele vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus crendo que Ele é obrigado a fazer algo por nós. O Senhor não é obrigado. E muitas das vezes Ele não nos entrega algo naquele momento, porque nós estamos sendo forjados, preparados para receber. E nós temos que acreditar nisso, que existe para Deus, nos céus e na terra, um tempo determinado. E esse tempo não é determinado por mim, por você. Esse tempo é determinado por Deus. Ele sabe o momento certo, a hora certa de nos entregar a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa súplica. Aquilo que nós temos suplicado, orado, colocado. E os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós entregamos, quando nós cremos e nós acreditamos nisso, a paz de Deus invade o nosso coração. Então você entrega
essa oração, você crê doentes por causa da ansiedade. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente descanse nele. Ore, entregue, creia, tenha fé, acredite, descanse no Senhor. E Ele é o Deus que tudo mais fará por você, pela tua casa, pela tua família. Porque Deus é Deus poderoso e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo, mas o Senhor quer ter com você intimidade, comunhão. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer que você fale com Ele. E quão bom que é quando nós entramos no nosso quarto e quando nós paramos para falar com Deus e nós sentimos a Deus ali conosco, explicar. Quando você sente Deus ali te envolvendo, Deus ali te abraçando, é maravilhoso, igreja. É maravilhoso saber que existe um Deus que nos ama a ponto de estar ali conosco, parado, sentado, a tua necessidade, e te preparar para coisas maiores. O Senhor está te preparando para coisas maiores. Olabassuri cantarabassuri cantarabassuri cantaraias. Igreja, te prepara. Te prepara, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Grande, grande. Glória, glória, glória. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Em nome do Senhor. Eu pedi, Senhor, eu não quero chorar. Mas é impossível sentir a presença de Deus e não chorar. É impossível sentir a glória de Deus e não se derramar, igreja. Só se você estiver morto. Só se não for um homem ou uma mulher espiritual. Profundo curar com Ele. E Ele deixa os três ali e Ele vai um pouquinho mais à frente. E Ele vai ali orar, falar com Deus. Ele vai ali suplicar a Deus. Porque ele buscava, ele orava, ele ia para o monte, ele se santificava diante de muitas coisas que ele ia fazer. E aí eu me pergunto, e nós? Quando nós nos dispusemos a fazer as coisas, como é que nós vamos? Quando que nós saímos para fazer as coisas para Deus? Será que nós oramos? Será que nós buscamos? Será que nós nos consagramos? Feito um Senhor, feito um sacerdote? Igreja, as coisas para Deus são muito sérias. Nós temos que buscar nos santificar. Nos santificar para Deus. Nos santificar. O Senhor Jesus ali orando, clamando a Deus. E ali, ele sabia que estava por vir. E ali ele ora, ele clama. Ele fala com o Pai: Pai, se possível, passa de mim. Voltou, eles estavam dormindo. Igreja, muitas das vezes assim também é conosco. Nós oramos, nós pedimos aos nossos amigos, aos nossos olhos, aqueles que estão conosco, ora, coloca essa situação. Às vezes ora, às vezes não ora, às vezes ora uma vez e não ora mais. Então nós precisamos, como o Senhor Jesus se posicionou ali em oração, nós nos posicionarmos, orarmos. Filho, não desista. Nós podemos sim pedir ajuda em oração.
Mas é importante que nós venhamos nos posicionar. É importante que nós venhamos a colocar o nosso joelho. O Senhor tem poder para isso muito mais. Muito mais. Se o pai der aquele carro para aquele filho, naquele momento ele está sendo irresponsável. Ele está tomando para si a responsabilidade dos atos que aquele filho cometer até tomar a maioridade. Então existem leis no céu e leis. É uma das coisas mais difíceis de esperarmos o tempo de Deus. Mas é o melhor tempo. Eu sei que o Senhor... Essa oração é a oração universal, oração do Pai Nosso. E a oração diz assim, eu peço que a igreja ore comigo. Pai nosso, dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto e ora. Nos ensina a santificar e a glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora eu convido os irmãos a abrir comigo no Salmo 51. Aleluia.